Minas Gerais concentra 25% das denúncias de trabalho análogo ao escravo no Brasil. De acordo com a Secretaria Regional do Trabalho do Estado, a maioria dos casos acontece no setor rural, carvoarias, lavouras de cana, café e alho. Na área urbana, lideram os casos associados ao trabalho doméstico. Em 2022, foram fiscalizadas 105 empresas e 943 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. 28 de janeiro é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E para falar sobre este tema tão importante, convidamos a desembargadora do TRT-MG, Juliana Vignoli. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, desembargadora. Muito obrigada, Ana. Agradeço muito o convite a tratar desse tema que me é muito caro. Vamos começar perguntando: qual é a diferença entre trabalho escravo e trabalho análogo ao escravo? Não falamos hoje em trabalho escravo porque formalmente ele foi abolido do Brasil em 1888, ou seja, vai fazer agora em 13 de maio 135 anos. Então não podemos ainda, pelo menos, que seja admitido por nosso país, né, o pertencimento de uma pessoa por outra. Desembargadora, podemos falar que existe a escravidão moderna no Brasil? A escravidão moderna existe no mundo ainda, infelizmente, né? O Brasil não foge a essa regra. E de 2016 a 2021, houve um aumento de 10 milhões de pessoas nessa situação. Então, no Brasil, quando houve a abolição da escravatura em 1888, e nós temos um levantamento feito também por organizações não governamentais ligadas à Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O último número que eu encontrei foi de 2018, que nós tínhamos, naquela época, aqui no Brasil, 370 mil pessoas nessa situação. Então, como eu disse, nós estamos num aumento desse número em âmbito mundial. Então, podemos imaginar que o mesmo está acontecendo aqui no Brasil. Há estudiosos que apontam números enormes assim da economia mundial. O trabalho forçado seria responsável por um lucro anual na ordem de 160 bilhões de dólares, né? Eu falo nesse trabalho forçado, eu levantei esses números de quase 50 milhões, então desses 50 milhões nós podemos falar em outro tipo também de escravidão, né? Em termos trabalhistas corresponderia a quase 30 milhões, 28 milhões de trabalhadores nessa condição. Doutora, quais são as punições previstas em lei no Brasil para quem utiliza a mão de obra escrava? No Brasil nós temos, a previsão é relativamente recente, no Código Penal ela é de 2003, início do governo Lula, o artigo 149 do Código Penal prevê que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada excessiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com empregado ou preposto. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, mais multa, além da pena relativa à violência que porventura tenha sido praticada. A Constituição prevê também a expropriação das terras onde foram encontrados trabalhadores nessa situação. Quais as formas de denunciar e de prevenir esse tipo de crime? Indicaria fazer denúncia tanto ao Ministério Público do Trabalho quanto ao Ministério do Trabalho. Né? Nesse ponto, os grupos móveis que participam do resgate desses trabalhadores, nós temos esses grupos móveis formados desde 1995. De lá para cá, no Brasil, foram resgatados quase 60 mil trabalhadores. Eu tenho que dizer que em 1995 esse grupo móvel foi formado no governo, inclusive, Fernando Henrique. Naquela oportunidade, ele falou algo que ainda me toca, que é: nós precisamos fazer valer a Lei Áurea. Então, foi a primeira vez que um governo brasileiro reconheceu que havia trabalho forçado no Brasil.
Neste mês de janeiro, o Tribunal Superior do Trabalho institui um grupo de trabalho destinado a criar um programa de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção do trabalho de imigrantes. Qual a importância dessa iniciativa, doutora? Eu considero que a importância primeira seria o reconhecimento do trabalho na condição análoga de escravo. É a primeira. E eu chamo a atenção para o fato de que hoje está à frente do TST como seu presidente o ministro Lélio Bentes, que é uma pessoa que tem a vida pautada pela luta, pela defesa dos direitos humanos. Então, não por acaso, essa norma veio logo depois que ele assumiu, né? Entendo também que é bastante importante porque daí vão surgir iniciativas no sentido de tornar ainda mais efetivo esse combate, né? Hoje nós temos em torno de 2.000 ações julgadas ano em âmbito nacional tratando do tema, né? Então, nos últimos 5 anos nós temos mais de 10.000 ações que foram julgadas. Então, eu tive notícias de que esse grupo ele tem 180 dias para estabelecer outras iniciativas, né? Que seriam no sentido de incrementar ainda mais o combate a essa realidade. Muito obrigada pela sua participação, doutora Juliana. Até a próxima. Até a próxima, Ana. Muito obrigada.